Vamos aprimorar então mais os nossos conhecimentos aí, jovem. Vamos falar hoje então sobre aí as small caps, beleza? Foi um tema pedido lá no meu Instagram, eu vi que eu não falei ainda sobre esse tema aqui e é muito interessante a gente poder conversar e explicar um pouquinho o que é essas small caps, né? As vantagens aí, algumas desvantagens, para que no futuro, em algum momento, a gente possa falar sobre elas aí de forma mais tranquila, fechou? Então faz o seguinte, se esse tema te interessou, você já sabe, vem comigo até o final desse vídeo, estoura só a pimenta, vamos junto! Falsos jovens, como é que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam aí 100%, porque hoje a gente vai falar então aí sobre esse tema que a galera fica na dúvida sobre o que é, qual que é a regra, né? Existe aí uma definição exata para as famosas então e queridinhas por alguns chamadas de small caps, beleza? Então vamos lá, para você que não me conhece, então muito prazer, eu sou Leandro Cubas e hoje a gente vai trocar aí esse bate-papo bem interessante. Vou falar aqui sobre, no canal a gente fala sobre investimentos, né, renda passiva e tal, então se esses são temas já que te interessam, eu já vou te pedir aquela ajuda, jovem, pra gente continuar crescendo aqui o nosso canal, a gente bateu uns 1000 inscritos aqui tão esperados, né, então faz o seguinte, já deixa o tapa aí nesse like, tá, desce o dedo aí mesmo, se inscreve no canal então, jovem, se você ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para você receber o alerta aí de quando a gente disponibilizar os próximos vídeos, beleza? Então, retomando aqui, né, o termo de small caps que a gente vai falar, né? Então, eu decidi dividir esse vídeo em algumas etapas. Primeiro, explicar o que é small cap para vocês entenderem um pouco aí como é que funciona, qual a porcentagem, quantos que a gente tem aqui de small caps na nossa bolsa de valores, trazer algumas informações desse sentido e o porquê que as pessoas investem, né, as possíveis vantagens, desvantagens e ainda no final vou trazer aqui um pouco sobre, me pediram para eu falar aqui na minha carteira, né, se eu tenho small cap, se eu invisto, qual que é a minha opinião sobre isso. Então vamos lá, começando aí sobre small caps, né, não precisa ser nenhum inteligente, se você for traduzir literalmente aí a palavra small cap, são empresas de baixa capitalização, né, pequenas capitalizações, algo nesse sentido. E o que basicamente significa é que você vai ter ali empresas com uma liquidez menor no mercado e também um outro recurso utilizado, né, um indicador, posso colocar assim, né, que é utilizado para verificar aí também as small caps é o seu valor de mercado, né? Então, quanto menor essa empresa for de valor de mercado, ou então na questão de liquidez, se ela for menor, ela aí se enquadra nesse termo de small caps. Mas o que acontece é que tem muita gente que se perde aí, né? Ou fica se perguntando, mas qual que é a definição de uma small cap, né? Como que eu faço para eu filtrar, como que eu acho? E na verdade, o termo, né, small cap, eu diria que ele é como se fosse basicamente um conceito, né? Não existe uma definição exata ou um consenso no mercado sobre o que é small cap. Por isso que é um pouco chato ou difícil se você for tentar procurar algo bem específico. Se você for perguntar para dois grandes investidores, grandes experts, aí você vai ter uma visão diferente talvez dos dois, né, sobre o que é uma small cap. Então, em termos gerais, o que a galera costuma utilizar bastante, os investidores, analistas e tal, são geralmente esses dois caras que eu citei aí para você, jovem. Ou um deles olha ali a liquidez, né, referente à empresa, ou então o valor de mercado. O mais comum do que eu costumo observar aí do pessoal, e eu utilizo isso também, é olhar o valor de mercado, né? Então, para mim, uma empresa abaixo ali de 12 bilhões de valor de mercado se enquadra para mim numa questão aí de small cap, tá? Mas é o que eu falei, você vai poder ter uma visão diferente de algum outro investidor, de algum expert da área, até umas pessoas vão considerar abaixo de 10 bilhões, 15 bilhões, enfim, mas é mais ou menos nessa pegada. E se você não sabe o que é o valor de mercado, só para trazer aqui e não deixar jogado para vocês, o valor de mercado de uma empresa nada mais é do que o número de quantidade de ações que ela tem disponível no mercado versus o seu preço, né, a sua cotação. Então, se você multiplicar ali os dois, você vai chegar aí no valor de mercado da empresa, beleza? Então, abaixo de 12 bilhões aí eu considero a empresa se enquadra ali numa small cap. E um ponto que eu queria trazer para vocês, que pelo menos acho que a galera não tem uma noção, né, com o tempo vai amadurecendo isso no mercado, vai investindo, é que as small caps, conforme elas vão crescendo, né, o número de investidores que começam a procurar e a olhar por essa small cap, né, quando ela começa a crescer,
aumenta também. Isso porque existem alguns fatores, né, que fazem com que esse evento aconteça. Eu vou dar um exemplo então aqui, por exemplo, dos fundos de investimento. O que acontece? Os fundos de investimentos, eles têm uma limitação, eu diria assim, né, para investir em small cap, porque se você pegar, por exemplo, um fundo que tenha 20 bilhões ali, né, de patrimônio, tal, de recurso, e você pega uma empresa pequena, né, uma small cap aí que tenha, sei lá, 500 milhões de reais de valor de mercado. Se um fundo desse muito grande, né, 20 bilhões aí, que ele pegue 20% dessa empresa, né, de 500 milhões, ele vai pegar ali cerca de 100 mil reais dessa empresa, e isso vai simbolizar para esse fundo menos de 1%, né, da sua carteira ali de investimento. Então, ou seja, ele está comprando 20% de uma empresa, né, uma parcela razoavelmente alta, para 1% ali ou até menos, né, da porcentagem que ele vai ter na sua carteira. Então acaba não fazendo muito sentido para ele. E o foco também do fundo de investimento não é comprar uma empresa, né, senão ele seria uma empresa, não seria um fundo de investimento. Então para eles acaba não tendo sentido e por isso que eles deixam de olhar a empresa quando ela tem um valor de mercado bem menor. E o que acontece, que eu expliquei ali anteriormente, quando o patrimônio líquido da empresa começa a aumentar, ela começa a gerar receita, ela vai aumentando, então a sua cotação aumenta, o valor de mercado aumenta, e aí esses fundos de investimentos começam a enxergar então essas outras empresas para começar a colocar no seu portfólio, fazer um investimento, e se uma empresa dessa, né, acaba sendo comprada por um fundo de investimento, uma porcentagem que seja, né, 2%, 3%, algo assim, já é um movimento que pode causar no mercado para que outras pessoas enxerguem também. Afinal, você vai ver lá no home broker, pô, tem um cara grandão comprando aqui essa empresa. Então, as outras pessoas começam também a olhar ali as small caps, elas começam a ser mais vistas e aí com mais gente comprando, começa aquele movimento, né, da sua cotação também poder aumentar e aí isso vai atraindo mais pessoas. Então, elas têm, né, esse ciclo virtuoso, não sei se é basicamente esse o nome, mas elas têm esse ciclo de vida, né? Acontece isso. Então é um ponto bem interessante, porque conforme ela vai crescendo, outras pessoas também vão passando a enxergar ali essa empresa. E aí um outro fato interessante que eu queria trazer para vocês aqui é que da última vez que eu pesquisei, né, na B3, cerca de mais de 60% das empresas listadas aqui na B3, tá, são small caps, ou seja, elas possuíam um valor de mercado ali abaixo de 12, 15 bilhões, cara, é coisa pra caramba. Então, ó, 60% do mercado, até um pouquinho mais aí, a gente tem aí nessa classe de small caps. E eu trouxe até um outro dado aqui, ó, cerca de 26% dessas empresas possuem um valor abaixo de 1 bilhão. Então, olha só, esse dado aqui pode estar um pouquinho desatualizado, né, da data que eu peguei e tal, mas são números que dá para você ter uma noção, né, de quanto do mercado equivale a uma small cap, né, valor abaixo de 1 bilhão, ó, na época aí quando eu peguei esse valor, 26% é bastante coisa, né, então dá para perceber que a nossa bolsa aí, ela é bem, se você vai encontrar muito mais opções de small cap para você comprar, né, do que blue chips ou empresas maiores já consolidadas, tá? Um outro fato interessante para trazer também sobre small caps é que a maioria das empresas, elas passam por esse ciclo, né? Elas nascem ali pequenininha como small caps, elas vão crescendo até se tornarem grandes empresas, blue chips, pagadoras de dividendos. É muito difícil de acontecer de uma empresa já nascer grandona já. A maioria delas passa por esse percurso, né? Ela nasce ali uma small capzinha, vai crescendo, né? Inclusive lá no mercado americano eles têm um outro termo para uma empresa que ela é menor ainda, que são as nano caps, algo próximo disso, tá? Que é ainda empresas menores do que as small caps. Bem interessante, né? E o que acontece então, você provavelmente deve estar se perguntando, Leandro, mas o porquê então que as pessoas investem em small caps, né? Qual que é a sua possível vantagem ali de investir, já que elas são menos líquidas, né? Possuem uma liquidez menor no mercado, tem menos pessoas olhando ali por elas também para fazer negociação e tal, como é que funciona? O que acontece é que foi feito um estudo já, eu poderia trazer esses dados aqui para vocês, preparar, mas eu acabei não encontrando. Se vocês tiverem interesse, deixa nos comentários aí que eu vou atrás, trago essa informação para vocês. Mas o fato é que existe aí um estudo que foi feito que as small caps, elas performaram melhor, né, do que as grandes empresas, né? E isso tem uma explicação também por trás, né? O porquê que essas pequenas empresas com pequenas negociações conseguiram ter um desempenho melhor aí do que as empresas maiores já consolidadas. Isso porque, como tem menos pessoas negociando, né, existe uma assimetria muito mais fácil de acontecer aí no mercado. Então, como você tem menos analistas de mercado avaliando essas empresas,
pode acontecer sim de você ter um volume muito maior ali, que possa aumentar a sua cotação muito mais fácil, né? E isso daí causa uma assimetria no mercado. Então, quando as pessoas olham as small caps, elas sabem que essas pequenas empresas têm um possível potencial de crescimento. E se você pega uma small cap, de fato, uma empresa boa, ela pode sim crescer muito a sua carteira, justamente porque ela ainda é pequena e ela tem espaço para crescer bastante. Então, como ela tem uma volatilidade maior já no mercado, né, que é a questão da assimetria, ela pode te dar esse resultado maior também, as pessoas às vezes acabam alocando uma porcentagem menor na sua carteira, destinada aí para as small caps, visando buscar esse retorno, tá? Esse retorno às vezes mais rápido, que a galera gosta de ter aí, né, investir e ter um retorno rápido. A galera procura investir para ganhar dinheiro amanhã, né? Então, por isso que acaba acontecendo de pessoas procurar e investir em small cap. Só que também tem um ponto negativo. Como elas têm uma volatilidade maior, têm uma liquidez menor, né, ela pode acontecer isso de explodir, pode acontecer também o contrário. E aí então a gente cai naquela regrinha de quanto maior o retorno, maior é o risco também, jovem, beleza? Então são consideradas empresas um pouquinho mais arriscadas, né? Vai ter ali o seu retorno, possível retorno maior. Se você escolher uma boa empresa certinho, você vai poder ter aí um bom desempenho. Então basicamente é por esse motivo que as pessoas acabam buscando, né, investir em small caps. No meu caso, né, a galera perguntou até aí, Leandro, como que funciona a sua carteira, você tem e tal. Eu não olho assim para small cap, eu não vejo a empresa em si, né? Quando eu vou fazer a análise e fazer o estudo para colocar na minha carteira, eu começo ali da análise setorial, aí eu vou enquadrando as empresas que se encaixam no perfil, até eu chegar na empresa que eu acho mais interessante. E aí, se eu vejo, depois é o último fator, se ela é pequena, né, se ela é uma small cap e tal, eu acabo destinando uma porcentagem, óbvio, um pouco menor da minha carteira para eu não ficar tão arriscado nesse sentido. E conforme eu vou sentir na empresa, eu vou aumentando um pouquinho ali o peso e a mão, a porcentagem nessa ação, tá? Então eu particularmente não fico fissurado olhando, mas isso aqui é uma small cap, então eu vou colocar na minha carteira. Essa daqui não é, essa aqui é uma blue chip, por exemplo. Não, eu segmento pelo setor, pela área que eu quero me expor, né? Ali, como eu falei, o setor, o segmento, aí eu vejo as empresas e aquela que se sair melhor, ao meu ponto de vista, eu acabo alocando na minha carteira. Basicamente essa a estratégia que eu utilizo, tá? Inclusive eu quero saber de você, jovem, se você faz algo parecido ou como é que você faz aí a divisão para escolher, né, a empresa que vai entrar na sua carteira, se você separa por small caps, por blue chips, por algum termo aí específico de como que a empresa se enquadra, ou como é que você faz aí? Me explica aí, deixa nos comentários, ou se você achou que faz sentido também a minha estratégia para fazer esse tipo de alocação. Deixa aí, vou ficar muito satisfeito. Beleza? Então, jovens, só relembrando você ainda, se você ainda não deixou o like, deixa o like para me ajudar aqui no crescimento do canal. A gente já superou uns 1.000 inscritos, agora bora rumo aos 5.000. Me dá essa moral aí novamente, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e me segue lá no Instagram, é @lecubas, tá? Eu trago muito conteúdo para vocês por lá também. Inclusive esse tema desse vídeo foi sugerido aí por seguidores lá do meu Instagram. Fechou? Conto com vocês lá então, conto com a sua contribuição, espero que esse vídeo tenha acrescentado bastante informação para vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo e bora investir!